Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que bem, se cuidando muito. Hoje nós vamos dar sequência às nossas atividades de matemática da apostilinha 5. E hoje nós vamos conhecer a representação das frações. Na folhinha de vocês tem uma galinha bem simpática explicando o que é uma fração. Ela diz que fração ou número fracionário é o número que representa uma ou mais partes do inteiro que foi dividido em partes iguais. E para explicar, eu trouxe aqui a imagem de um alimento muito gostoso que é a pizza. Quando nós compramos uma pizza, normalmente a pizza ela vem dividida em 8 partes iguais. Vamos imaginar o seguinte, que dessa pizza eu comi uma parte, uma só, por enquanto só uma parte. Como que eu represento a fração que corresponde à parte que eu comi? Eu vou pensar da seguinte maneira. Quantas partes tem a pizza? Vamos contar só para conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou passar um traço. Embaixo eu coloco o número 8. Quantas partes eu comi? Que está aqui do lado. Uma parte. Então, eu comi uma parte de 8. Quando nós formos representar através de desenho, eu não preciso desenhar uma pizza com tantos detalhes. Eu posso fazer a representação dessa forma aqui. Pode ficar para cima, para baixo, a parte que está pintada, não tem problema, tá bom? Nós temos aqui um círculo que foi dividido em 8 partes iguais e a parte pintada representa o pedaço que eu comi. Mas só essa representação que eu posso fazer? Não. Imagina que eu comi 3 pedaços dessa pizza, porque eu estava com muita fome. Então, como que eu vou representar? Vou representar dessa forma. Um círculo dividido em 8 partes e dessas partes eu pintei 3. Essas 3 partes representam os 3 pedaços que eu comi. E como que eu represento em forma de fração? Vou colocar um traço, conto quantas partes tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 partes. E quantas partes estão pintadas, que representam as partes que eu comi? 1, 2, 3. 3 partes. Só que quando nós vamos representar a fração, a gente não vai utilizar somente círculos. Lógico que depende da situação, mas nós podemos usar também retângulos. Nós podemos usar triângulos, e nós podemos representar hexágonos, entre outras figuras. Vamos representar as frações que representam as partes pintadas dessas figuras? Vamos ver se vocês já conseguem. Vamos observar o seguinte, primeiro retângulo, quantas partes nós temos no total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu passo um traço e coloco 8 embaixo. Quantas partes estão pintadas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fácil. O triângulo, quantas partes nós temos no total? 1, 2, 3, 4. Embaixo do traço, coloco 4. Quantas estão pintadas? Uma apenas. Coloco o número 1. O hexágono, quantas partes que estão pintadas? Não. Muito bem. Primeiro, quantas partes que nós temos no total? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passo um traço e coloco o 6. Agora sim, quantas partes foram pintadas? 1, 2, 3, 4, 5. 5 partes. Bom, mas nós vamos aprender sobre a leitura das frações também. Mas inicialmente, nós vamos conhecer os termos da fração. A gente não vai falar número de cima, número de baixo, número de cima, número de baixo, não. Vou pegar aqui uma fração qualquer, vamos ver, 2/5. O número de cima, ele vai se chamar numerador. Quando eu disser o numerador da fração, vocês já vão saber que é o número de cima. E o número de baixo, ele vai se chamar denominador. Quando eu disser, o denominador da fração, vocês já vão saber que é o número de baixo. Bom, essa aula foi só para explicar para vocês como que funciona a representação. No final da apostilinha, vocês têm esse joguinho da memória. Eu até coloquei a sugestão de cola aqui atrás uma cartolina, um papelão, para ficar mais durinho.
antes de recortar, para não amassar as cartinhas. Qual que é a ideia do jogo da memória? É associar pares, certo? Aqui não vai ser diferente. Eu vou associar cada figura com a fração que representa a parte pintada de cada uma das figuras. Joga em casa com o papai, com a mamãe, com os seus irmãos. Se eles não sabem ainda a fração, explica para eles, que eu tenho certeza que você vai fixar muito mais o conteúdo dessa forma, tá bom? Bom, fiquem com Deus, façam a atividade com bastante atenção. Se tiver dificuldade, volta no vídeo, que é simples. O conceito sempre vai ser o mesmo e acredito que vocês não vão ter dificuldade, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, continuem se cuidando e muito.